Olá, internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do Super FC pelo Mundo. Hoje uma edição especial de Páscoa e ele está aqui ao meu lado. Gabriel Pazini, tudo bem? Tudo bem, Josias? Tudo bem, amigo internauta? Pois é, sem perder tempo, nós vamos falar diretamente do campeonato inglês. Começando, é claro, pela vitória do meu time, o Arsenal. Um sofrimento enorme, mas vencemos o West Ham por 3-1. E ele, Gabriel Pazini, diretamente do estúdio 27 aqui do Jornal Tempo, falar tudo sobre essa vitória do Arsenal, Podolski sendo o herói. Pois é, Podolski foi o herói, marcou 2 gols pro Arsenal, começou no sufoco, perdendo, mas conseguiu a virada da equipe dos Gunners, além do meio atacante alemão que marcou 2 gols, destaque também para o Giroud, atacante francês que marcou o seu, iniciou uma jogada de um dos gols também do Podolski. O Arsenal consegue uma boa vitória, que volta, recoloca o time na zona de classificação da Champions League. E o Everton perdeu do Crystal Palace por 3-2, dando mais uma sobrevida aí também para o Arsenal. Exatamente, justamente por isso, o Everton saiu da 4ª posição, acabou aquela sequência de 7 vitórias seguidas, e aí a equipe dos Gunners voltou à zona de classificação à Liga Europa. No entanto, essa última vaga, a zona de classificação à Champions League, na verdade. No entanto, essa última vaga aí na Champions League ainda não está definida. Everton e Arsenal têm uma diferença de apenas 1 ponto de um para o outro. E o Everton vive um momento melhor que o Arsenal, vem jogando mais do que a equipe de Londres também. Então está bem definida. Essa briga aí emocionante vai até a última rodada, assim como a briga pelo título também. Continuando aqui nossa explicação sobre o campeonato inglês, o Manchester City vacilou, empatou com o Sunderland por 2-2. E aí, o Liverpool vai ser campeão, fazer? Pois é, eu acho que vai. Comentei isso nos últimos programas. E aí o Liverpool comemora e o Chelsea também, Os dois times não entraram em campo, só jogos adiados nessa rodada. E o Manchester City favoreceu essas duas equipes. Perdeu um dos jogos adiados que tinha, agora tem apenas um jogo a menos que seus rivais, está a 6 pontos do Liverpool, 4 do Chelsea. Fica complicado o Manchester City agora, a luta pelo título para conseguir mais um título do campeonato inglês. O time que não jogou bem, não funcionou bem ao longo da partida, o meio-campo muito aquém do que pode, a equipe não fez uma boa partida, mas poderia ter sido pior. O gol de empate do Manchester City veio só no finalzinho, com o Nasser ali numa falha do goleiro Manoni e ex-Arsenal ali no finalzinho contra a sua equipe, a equipe do Sunderland. E agora, vamos falar de Copa da Alemanha, querido internauta. As semifinais, resultados na tela falsa. O Borussia Dortmund venceu o Wolfsburg por 2-0 e o Bayern de Munique enfiou uma sacolada no Kaiserslautern 5-1. Seus comentários começando pela vitória do meu Borussia Dortmund também. Pois é, o Borussia Dortmund conseguindo uma boa vitória, mandou no jogo contra o Wolfsburg, foi mais superior, venceu por 2-0. Destaque para o Mkhitaryan, marcando mais uma vez, ele que depois de vacilar ali contra o Real Madrid, perder gols que poderiam ter levado a partida para a prorrogação, ou até, quem sabe, classificado o Borussia Dortmund às semifinais da Champions League, ele veio bem, Marcou gol contra o Bayern de Munique, fez um excelente jogo, agora foi muito bem de novo contra o Wolfsburg. Mas um grande nome foi Robert Lewandowski, o atacante polonês, seu 100º gol com a camisa do Borussia Dortmund. Vive uma excelente temporada, nessa que é a despedida dele, Na próxima vai defender a equipe do Bayern de Munique. Destaque também para o Marco Reus, deu uma assistência, ele tem sido decisivo desde que retornou de lesão, está numa excelente fase o meio atacante alemão. E agora falo também sobre o Bayern de Munique, que passou tranquilamente ali sobre o Kaiserslautern. Tranquilo, Sacolada, Ribéry, Robben, Goetz, Schweinsteiger, Mandzukic, todo mundo jogou muita bola, passou fácil o Bayern de Munique para mais uma decisão. E agora só, lembrando nosso querido amigo internauta, que a final da Copa da Alemanha acontece no dia 17 de maio no Estádio Olímpico de Berlim. E claro, colocará frente a frente Borussia Dortmund contra Bayern de Munique, os dois melhores times da Alemanha na atualidade. Exatamente, E é o tira-teima. O Borussia Dortmund ganhou a Supercopa da Alemanha no começo da temporada, 4-2. Depois, pelo Campeonato Alemão, 2 jogos, os dois adversários vencendo um na casa do outro por 3-0. O tira-teima essa partida aí, o Bayern de Munique pode empatar o retrospecto na temporada e ganhar mais um título também. É um grande jogo. O Borussia Dortmund que busca o seu 4º título da Copa da Alemanha, enquanto o Bayern de Munique busca o 17º, é o maior campeão da competição. O Bayern tem um leve favoritismo ali porque é um jogo que vale muita coisa, não é um jogo que para o Bayern de Munique não vale nada, como foi no fim de semana pela Bundesliga, e o Bayern tem um timaço, um elenco mais recheado que o Borussia Dortmund, mais opções. Mas não dá para descartar o Dortmund, além de ser um clássico, o time é muito bom, vem numa crescente, jogando muita bola nos últimos jogos e vai estar super motivado, pode ser o único título do time
na temporada. Tudo pode acontecer nesse jogaço lá em Berlim. E agora vamos falar sobre a Copa da Espanha, a Copa do Rei, na verdade, né? Vencida pelo Real Madrid por 2-1, um jogaço, Gareth Bale correndo 7 segundos, ali 55 metros, cara, já pode ir lá disputar corridas, né? O atletismo aí tá na veia dele já, né? Pois é, exatamente, né? O Real Madrid conseguiu a vitória para cima do Barcelona por 2-1 e com muito merecimento, né? Foi o 19º título do Real na Copa do Rei, é o terceiro maior vencedor do torneio, está atrás só do Atlético Bilbao, que tem 23, e do Barcelona, que tem 26 conquistas. O Real Madrid foi muito superior ao longo da partida, o Barça teve mais posse de bola, 68%, mas não criou nada, só rondou a área do Real Madrid, enquanto o Real Madrid foi muito mais perigoso, obrigou o Pinto a fazer algumas boas defesas e poderia ter vencido até por um placar mais elástico. O Barcelona não obrigou o Casillas a fazer uma defesa ao longo de toda a partida. Só mesmo aquela bola na trave ali no finalzinho do jogo, já do Neymar, quando o Barcelona já era derrotado pelo Real Madrid por 2-1. O gol mesmo do Barcelona, por exemplo, foi do Bartra, numa bola aérea, algo que não é de feitio do Barcelona, que mais uma vez mostrou um time sem muita motivação, que não rendeu bem. Coletivamente, individualmente, o Messi andando em campo, irreconhecível, assim como Iniesta, Xavi, Fábregas e o próprio Neymar, que também não fez uma boa partida. Neymar, que inclusive preocupa aí o Felipão, né, por conta do ritmo de jogo para a Copa do Mundo. Um mês fora, né, não joga mais na temporada europeia, se lesionou. Para a Copa do Mundo não preocupa, mas tem que ver o ritmo que o Neymar vai chegar por aqui. Quanto ao Real Madrid, né, o Josias comentou muito bem, o Gareth Bale dando um sprint sensacional ali no final do jogo para marcar o gol da vitória e do título dos merengues. Foi o melhor em campo o Bale, o Di Maria, que marcou um gol que teve uma certa polêmica, mas ele não estava impedido. Também fez um jogo muito bom, e o Isco, que vem crescendo nas últimas partidas, jogou muita bola, foi outro jogador importantíssimo para essa vitória merecida do Real Madrid, que joga muita bola, vem mostrando também que não é tão dependente assim do Cristiano Ronaldo, apesar de, claro, né, pela qualidade sensacional dele, ele faz falta. E agora, comentando um pouco sobre isso, Pazinho, já alongando aqui um pouco o programa, queria que você falasse, você acha que esse é o fim do ciclo tic-tac ali do Barcelona? Você acha que tem que ter alguma mudança para a próxima temporada? Tem que ter sim, né? O time que perdeu algumas características, o Tata Martino tentou mudar algumas coisas no Barcelona, mas não deu certo pela característica do time, né? Uma delas é bola aérea. É um time que cruza bastante, ao contrário das últimas temporadas, nem sempre dá certo como deu nesse jogo, na maioria das vezes não dá. O Barcelona tem vários problemas, né? Um deles é a motivação, um time que muitas vezes parece que não está com vontade de jogar futebol. Contra o Real Madrid foi assim, contra o Atlético de Madrid o time foi muito apático, contra o Granada o time estava sentindo a eliminação para o Atlético de Madrid ainda, mas mesmo assim foi muito apático dentro de campo também. Uma equipe que aparece sem motivação, não marca o adversário no campo de ataque como já fez e como dá certo e é de feitio da equipe. A movimentação também caiu muito. O Messi, que é um jogador que normalmente busca muito jogo, nas últimas partidas está paradão, parecendo um centroavante de pelada mesmo, parado lá dentro da área, sem buscar o jogo. O Barcelona precisa melhorar a movimentação, a motivação e essas questões todas para a próxima temporada. Além, né, aí já entra a questão da categoria de base, caso o Barça não possa contratar, a velha questão da defesa, né? O Barcelona precisa se reforçar na sua defesa. Na hora que o funil afunilou no final da temporada, o Barcelona sentiu muito isso, né? Jogar sem a defesa titular contra Atlético de Madrid e contra Real fez muita diferença. O time precisa de tudo isso para a próxima temporada. E até aí que eu acho que a troca de treinador é válida. O Tata Martino já está desgastado, apesar de ter só uma temporada, porque é a pior do Barcelona nos próximos anos. A imprensa atirando nele para todo lado, então seria uma boa sim, principalmente para ter um técnico mais motivador também. O Tata Martino não é aquele técnico que bota o time para jogar, para vibrar dentro de campo o tempo inteiro. Dá para a gente ver isso, ele às vezes é bem paradão, fica lá na linha de fundo, na linha lateral, paradão mesmo. Entendido. E agora, vamos falar sobre a Copa da França, Coupé de France, né? Não gastando meu francês agora. O Rennes venceu o Angers por 3-2 e o Guingamp venceu o Mônaco por 3-1. E essas duas equipes farão a final da Copa da França no dia 3 de maio, Pazinho. Pois é, foi uma grande surpresa a eliminação do Mônaco, né? Equipe de investimento, James Rodrigues, Berbatov, João Moutinho e companhia. Não deu certo, né? O Mônaco não fez um bom jogo e acabou sendo eliminado pelo Guingamp. E aí a surpresa porque é a reedição da final de 2009. Naquela vez deu o Guingamp, dessa vez, assim como naquela, o Rennes é favorito, mas tem esse histórico já aí.
O Guingamp que busca o seu segundo título, o Rennes que busca o terceiro. O Rennes não é campeão desde 1971 da Copa da França. Então agora, continuando essa sequência de Copas aí europeias, vamos falar também da Taça de Portugal. O Benfica venceu o Porto por 3-1 na semifinal e agora fará a final no dia 17 de maio contra o Rio Ave. Pois é, o Benfica ganhando o clássico, né, com grandes atuações de meias argentinos. O Pérez e o Sálvio jogaram muita bola, cada um marcando um gol, e o Benfica está na final aí da Taça de Portugal, mereceu vencer o clássico, foi superior ao Porto. E aí a fase do Benfica é sensacional, né? Se na última temporada era uma das galhofas da temporada europeia, 4 vices, nessa temporada o Benfica vai conquistar o campeonato português, é favoritaço na final da Taça de Portugal contra o Rio Ave, tem 26 conquistas, é o maior campeão. O Rio Ave, que é um time de menos tradição e inferior tecnicamente ao Benfica, não tem conquistas ainda da Taça de Portugal. E fora isso, o Benfica está na semifinal da Copa da Liga, onde enfrenta também o Porto, e está aí na semifinal da Liga Europa também. A Liga Europa já é mais complicado, pega a Juventus, que é a favoritaça, inclusive, para ser campeão. Mas, ao contrário da última temporada, né, o Benfica tem 2 títulos bem encaminhados nessa, pode vir o terceiro e, quem sabe, aí, na melhor das hipóteses, 4 títulos para compensar o 4 vice da última temporada. Pois é. E agora, também falando sobre a Copa da Grécia. O PAOK venceu o Olympiacos por 1-0 e fará a final. Né? Na verdade, essa é a final, né? Vai pegar o Panathinaikos, venceu foi o Olympiacos, na verdade. Isso aí. Exatamente, venceu por 1-0 e agora fará a final contra o Panathinaikos. Exatamente, né? E foi um jogo, não foi lá tecnicamente essas coisas entre PAOK e Olympiacos, mas o que marcou mesmo foi a torcida, né? A torcida do PAOK fez o estádio um verdadeiro caldeirão, jogou, empurrou o time, inflamou o time literalmente para pegar o Olympiacos, que é o atual tetracampeão grego, venceu 16 dos últimos 18 torneios, vem numa fase excepcional em âmbito doméstico, mas o PAOK aí conseguindo eliminar um de seus grandes rivais. E além dessa festa toda no estádio, a torcida do PAOK, aí dá até para imaginar que os funcionários ajudaram também, os funcionários do clube, colocaram peixes no banco de reservas do time visitante, no caso Olympiacos. E aí, para quem acha que torcida não faz diferença, né, no estádio, faz sim, né? Com esse caldeirão que a torcida aprontou lá no estádio e com o odor que arrumaram ali no banco de reservas do Olympiacos, dá para ver a diferença que o PAOK fez contra o Olympiacos. Tá valendo tudo para ser campeão. Tá valendo tudo. Com certeza. Agora vamos falar também sobre a Copa Libertadores da América, o nosso torneio mais importante aqui do continente. Vamos começar falando das partidas de oitavas de final que começaram nessa quarta-feira. Vamos lá, Lanús e Santos Laguna, 2-1 para o Lanús. O jogo de volta na quinta-feira, no dia 24 de abril. Sua análise sobre este confronto, Vazinho. Pois é, foi um jogo muito bom. O Lanús foi levemente superior, teve um pouquinho mais de posse de bola, finalizou mais vezes ao gol, mas foi uma partida equilibrada no geral. O Lanús mereceu a vitória, que foi emocionante, igual aos 50 minutos do segundo tempo. E aí o confronto de volta totalmente aberto, né? Um empate classifica o Lanús, mas Santos Laguna com 1-0, uma vitória pelo placar mínimo, também consegue o avanço às quartas de final. Tudo indefinido, tudo pode acontecer. A minha aposta é para o Santos Laguna, é um time que tecnicamente, taticamente me agrada mais que o Lanús, apesar das duas equipes serem muito boas, serem bem equilibradas também. Agora o outro jogo, o León empatou com o Bolívar por 2-2 e o próximo jogo no dia 22 de abril. Essa partida também bastante disputada, jogada no México. Pois é, foi muito equilibrada, foi muito disputada também, né? A equipe do León abriu 1-0 com o Montes, camisa 10, bom jogador, meio campista. Depois a equipe do Bolívar conseguiu a virada, né? Empatou com o Callejon, que é irmão mesmo daquele Callejon do Napoli, e depois veio a virada com o Arce, atacante que já defendeu o Corinthians aqui no futebol brasileiro. O León foi buscar o empate salvador, né? Menos pior do que a derrota, com o Bozelli no finalzinho da partida, aos 42 minutos, aquele mesmo ex-Estudiantes de La Plata que enfrentou o Cruzeiro naquela decisão da Libertadores de 2009. O León é mais tímido que o Bolívar, tem totais condições de vencer o adversário fora de casa. Só que o Bolívar tem a vantagem do empate, vitória obviamente, e também joga na altitude. E além disso, a questão do retrospecto, né? Os dois times estavam na mesma chave na fase de grupos e nos 3 jogos, somando já das oitavas de final, 2 empates e uma vitória para o Bolívar, né? O León não conseguiu vencer a equipe boliviana ainda. Para fechar essa primeira parte dos jogos das oitavas de final, o Cruzeiro empatou com o Cerro Porteño por 1-1 aqui no Mineirão. O próximo jogo no dia 30 de abril lá no Paraguai. Um jogo muito complicado para o Cruzeiro, que conseguiu aquele golzinho salvador no fim da partida com o Samúdio.
levando o Mineirão à loucura também, todos os torcedores cruzeirenses. Pois é, o Samud que é sensacional como ele vem jogando bem, né? Como ele entrou bem no time do Cruzeiro, resolvendo a lateral esquerda. Tá jogando muito bem e tudo bem, né? Ele tem experiência, joga Libertadores desde 2008, mas não deixa de ser impressionante como o Samud conhece e sabe jogar uma partida de Libertadores, né? Parece até que ele está em outra frequência em relação ao time do Cruzeiro. Jogou muito bem o Samud, só que o Cruzeiro não acompanhou tão bem assim. O Cruzeiro começou muito bem até, 20 minutos de domínio, criando muitas chances, mas não marcou gols. O problema é que aconteceu no fim de semana também, quando o Cruzeiro dominou o Atlético, mas não conseguiu marcar. Depois disso, o Cerro foi aos poucos conseguindo chegar, veio aquele gol no escanteio que não existiu, mas o Cerro Porteño não desperdiçou a chance que tinha, que era a primeira grande chance que tinha no jogo, e aí veio o gol do Ángel Romero mostrando por que ele ganhou a condição de titular no ataque do Cerro durante a Libertadores. O Cerro Porteño depois, no segundo tempo, voltou melhor do que o Cruzeiro, sempre atacando pelo lado direito, como a gente já tinha comentado aqui. É o lado forte da equipe do Cerro, com o Corujo, Júlio dos Santos, o Guiza e o Ángel Romero se revezam e caem por ali também. E aí o Cerro Porteño trouxe dificuldades para o Cruzeiro, o Fábio fez pelo menos 3 boas defesas. Depois disso é que o Cruzeiro partiu para o abafo, só que aí não conseguiu espaço, até trocava passes, tentava chegar, mas não conseguiu espaço para finalizar, o Cerro até bem postado defensivamente, tanto é que o Fernandes não fez grandes defesas. No finalzinho veio o gol salvador do Samud para deixar o confronto muito aberto. O Cruzeiro tem um time melhor do que o Cerro Porteño, dá para vencer no Paraguai sim, só que a questão é, o Cerro é muito forte em casa, a torcida apaixonada empurra muito o time, e a equipe é boa também. O Cerro Porteño tem um bom lado ofensivo direito. A defesa se portou bem nessa partida, que era o lado fraco do time. Foi muito mal a defesa do Cerro na primeira fase e tem a vantagem também, né? Então tudo pode acontecer, o Cruzeiro tem chance, mas o Cerro vai ser muito perigoso lá no Paraguai, até porque vai sair mais para o jogo também. Então é isso. Internauta, anote aí, torcedor cruzeirense. Calma, até engasguei aqui, porque tá difícil esse confronto aí. Torcedor cruzeirense, anote bem a data. Dia 30 de abril, o segundo jogo aí, o Cruzeiro enfrentando uma parada dura aí contra o Cerro Porteño. E agora eu quero fazer uma denúncia, e Gabriel Pazini falou comigo sobre essa Liga dos Campeões da CONCACAF. Eu assisti essa partida entre Cruz Azul e Toluca, 0-0, um jogo horroroso. Traga suas explicações sobre essa partida, até porque os dois são o primeiro contra o segundo colocado do Campeonato Mexicano. Dá para perceber porque o México passou aperto para chegar na Copa do Mundo. O jogo não foi bom, né? Como poderia ter sido. São duas equipes boas, não fica com a má impressão, não. O Fernando que também reclamou mesmo, né? O Fernando agora está estourando a champanhe em casa, mas o Fernando também acompanhou a partida, veio reclamar comigo, mas são duas boas equipes. O Campeonato Mexicano, a Liga Doméstica, que depois salvou o México, né? Foram jogadores da seleção do México formada só com atletas do Campeonato Mexicano que fizeram o México se classificar para a Copa do Mundo. Nessa partida, os dois times abaixo do que podem, um jogo truncado também, muita marcação, poucas chances de gol criadas e os principais jogadores dos dois times abaixo do esperado também. Então, por conta disso, foi um jogo que deixou a desejar. Mas, vendo pelo bom lado, agora os dois têm que partir para cima no segundo jogo, né? Só a vitória interessa para ambos. O empate vai levando a disputa para penalidades, então tanto Cruz Azul quanto Toluca vão partir para cima e querem acabar com o jejum, né? O Cruz Azul é o maior campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF ao lado do América, com 5 títulos, mas não ganha desde 97. O Toluca, que tem 2, não ganha desde 2002. Então, emoções aí no jogo de volta dessa final da CONCACAF Champions League. Assim esperamos que tenham várias emoções dessa partida aí. Não vão reclamar comigo de novo. No dia 23 de abril. E, Paz, agora explique, você está fazendo uma homenagem aí para Nakamura, essa camisa aí do Japão? Exatamente, camisa da seleção japonesa, Nakamura, ídolo, sendo homenageado hoje aqui. Então, ídolo aí. Com essa eu me despeço. Também dá o seu abraço e deseja feliz Páscoa para os nossos internautas. Valeu, Josias. Feliz Páscoa, amigo internauta. O Fernando, que vai continuar estourando champanhe até terça-feira. Um abraço e até a próxima. Pois é, como tira fogo, Fernando? Como tira, né? Impressionante, toda semana, né? Tem alguma coisa errada. Ele fala que eu fico pegando o pé dele, mas isso aqui, cadê o Fernando aqui? Mais uma semana. Eu acho que toda semana eu tenho que vir aqui fazer o programa porque o Fernando não está. Exatamente. Agora ele está estourando a champanhe, como você bem disse. Então um abraço para você, Fernando Almeida. Um abraço para você, querido amigo internauta. Curta muito aí a Páscoa, não exagera no chocolate. E até a semana que vem. Um grande abraço.